Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor para nós. O Senhor não faz nada sem antes nos avisar, né, irmãos? Ele usa, né, quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, né, na hora que Ele quer. Né? Ele usa os pequeninos para confundir os grandes, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Eu estava num local e o céu estava muito lindo mesmo, todo azul. Mas de repente, quando eu virava assim, um pouquinho mais para a direita, formava no céu duas nuvens negras, bem escura, muito carregada de chuva. Só de olhar para as nuvens, aquilo já assustava, já dava medo na gente, só de olhar nas nuvens. E ali eu vi que as, as duas nuvens, uma teve o formato do mapa do Brasil, e a outra teve o formato de outro país. Eu não posso dizer, irmãos, precisamente qual é o país, porque eu não, eu tenho que olhar no mapa. A verdade é essa. O desenho, eu lembro do desenho perfeitamente, entendeu? Mas eu tenho que olhar no mapa, porque esse mapa era maior do que o mapa do Brasil. Então eu imagino que não seja um país só, não, porque era muito grande. Ou sejam alguns países coligados uns com os outros, tipo a Europa, né? Que é vários países pequenininhos, né? Então, mas não posso falar que seja, né? Eu tenho que olhar o mapa. Irmãos, então quando eu vi aquelas nuvens daquela maneira, eu fiquei muito assustada. Fiquei muito assustada porque era aterrorizante. E eu dizia: Deus, mas o que significa isso, meu Deus? O céu todo azul e essas duas nuvens negras, meu Jesus, carregado de água. Tinha muita água naquelas nuvens, muita água mesmo, muita, meu Deus. E de repente, quando eu dizia assim com o Senhor, começou a aparecer fotografias nas duas nuvens, fotos, mais fotos, fotos e mais fotos. E as fotos que ia aparecer nas nuvens era foto só metade do corpo, né? Então, irmãos, bom, dá para os irmãos entender, né? O que significa, né? Foto, nós sabemos que é lembrança, né, irmãos? E foto de ver o corpo também, né? Então, irmãos, o que acontece? Eu fiquei o dia inteiro com isso na minha mente, o dia inteirinho com esse sonho na minha mente. E sempre falando com o Senhor: Jesus, o que significa isso? O que significa isso, meu Pai? Deu a noite, eu fui orar, falei com Jesus: o que significa, meu Deus? Fala comigo. Eu fiquei mesmo, porque aquelas nuvens não saíam da minha mente, sabe, irmãos? Porque foi aterrorizante, era horrível de se ver, dava medo. Aí eu, na noite seguinte, o Senhor novamente, eu creio que foi a resposta que eu tinha pedido ao Senhor, porque eu tava muito assim. Falei: Jesus, eu preciso entender o que significa. E quando foi na noite seguinte, irmãos, eu estava novamente no lugar. Já não, já esse lugar eu já sei onde que é, porque é no Brasil, né? Eu conheci o lugar. Então, irmãos, eu estava neste lugar, e quando eu tinha um caminhão ali, um caminhão de obra, né, um caminhão da construção civil, e aí era para uma outra pessoa conduzir o caminhão, e a pessoa ficava demorando, enrolando. Então eu fui dizer para a pessoa: vá, dá licença que eu vou conduzir. Eu pegava aquele caminhão, já começava a conduzir, começava a dirigir, e ali dentro tinha algumas pessoas, alguns homens que eram trabalhadores da construção civil. Mas nós não, olha, não dirigi muito quando deparamos no lugar que tinha muito tiro, muito tiro. Parecia uma guerra. E muita polícia mesmo. As polícias estavam com bastante cães farejadores.
né? Nós sabemos para que os cães farejadores são. Então, irmãos, nós tivemos que sair do caminhão, todo mundo que estava ali teve que sair do caminhãozinho e buscar um lugar para poder tentar salvar suas vidas, porque aquilo era tiro de tudo quanto é lado, não sei dizer o porquê que era aquilo. E eu entrei na primeira portinha que apareceu assim uma porta, eu entrei, e quando eu entrei naquela porta, da porta para dentro, eu já não ouvia mais nada. Foi um silêncio, um silêncio, um silêncio. Aí eu fui caminhando para aquela casa. Quando eu cheguei, que eu olho assim na minha frente, eu vejo uma parede bem grande, mas ela era de vidro, muito grande. E na frente daquela parede tinha a visão, né, daquela parede de vidro que eu via do outro lado, ao longe, eu vi uma montanha de pedra. E aquela montanha de pedra, ela era muito alta. E lá em cima ela tinha tipo que dois pilares assim, sabe? Um pouco distante um do outro, lá em cima, de pedra também. Só que eu observei que tinha uma menininha, ela era diferente. Ela tinha um rosto assim angelical, sabe? Muito linda, especial. E ela estava do meu lado esquerdo, ali do lado esquerdo, mas ela chorava tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que só caía lágrimas do olho daquela criancinha. Ela tinha uns 6 anos mais ou menos. Chorava, 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 mas o choro dela não tinha som. Era um choro silencioso. Era um choro angustiante, um choro dolorido, um choro assim, aquela dor de alma, sabe, irmãos? Um choro angustiante mesmo. E um choro muito difícil de explicar, irmão, porque era uma mistura de sentimentos ali, aquele choro. De repente, quando eu olho, o menininho tá olhando do meu lado direito, tinha um menininho também, a mesma coisa, uma feição especial, angelical. E o menino olhou ali para a direção da pedra e teve um clarão ali naquela direção. E ele começou a chorar e eu tentei acalmar a criança. Eu dizia, não chora, não chora, meu querido, não é nada, não vai acontecer nada. Eu tentava acalmar a criancinha, né? Mas eu falava, para acalmar a criança, eu dizia assim, ô Jesus, mostra para essa criancinha que não é nada, não vai acontecer nada, Jesus, mostra para essa criancinha que não é nada. Ah, essa criancinha está assustada, Jesus, mostra para ela que não vai acontecer nada. Quando eu dizia assim, em cima da pedra assim, o sol estava na direção da pedra, assim, por cima, como se ele estivesse na direção bem em cima da pedra. E a, a nuvem, tinha umas nuvens ali no sol. Tinha umas nuvens ali no sol. E o que acontece? Quando eu olhei, deu um clarão, o segundo clarão. Nesse segundo clarão, a pedra começou a pegar fogo. Aí ele começou a ter as visões que a menininha teve antes. Aí ele começou a falar assim, é, ele começou a falar assim, é, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer uma grande tragédia, vai ser muitas mortes. Dizia que ia morrer muita gente, que ia ser uma tragédia, que ia ser uma tragédia atrás da outra, que ia acontecer muita coisa, vai acontecer muita coisa, vai acontecer muita coisa, muita gente vai morrer. Ele falava assim com um jeitinho de criança falando, sabe? E aí eu quando eu olhava ele falando assim, aí eu entendi, falei, é Deus falando com ele. Então eu entendi que Deus estava falando com ele, mas ele teve a visão. Então a menininha do lado esquerdo, ela teve a visão, então ela estava chorando muito porque ela tinha visto antes. E ele também teve. Então ele começou a chorar, mas ele falava, ela não disse nada, mas ele falou tudo o que ia acontecer. Ele disse tudo, ele disse que ia haver terremotos,
ia ter muita água, 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 porque é realmente as nuvens, né, irmãos? As nuvens carregadas é aguaceiros, né? Sabe de que maneira vai ser? Se vai ser, se vai ser de muita chuva, se vai ser tsunami, se vai ser, né, terremoto, né, irmãos? Só Deus é que sabe, mas, irmãos, a ira do Senhor tá derramando sobre a terra, né? Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias, nós temos que estar buscando o Senhor, nós temos que estar vigilantes. A palavra do Senhor diz que é para vigiar, depois que diz orar. Porque se orar e não vigiar, nós perdemos a salvação, né, irmãos? Então, irmãos, nós estamos, né, dias aí bem difíceis para todo mundo está com situações complicadas, né? Mas